gostamos de lembrar que andar de trem não é que nem viajar de ônibus, né? A estrada de ferro é um pouco diferente da estrada de rodagem. No nosso caso aqui da estrada de ferro, a natureza sempre passa perto da janela. Eu não diria no primeiro trecho da ferrovia, mas no segundo trecho, que é o trecho de ferro, pode passar alguma rocha, algum paredão, algum rochedo perto da janela, pode passar algum galho de árvore, né? E a recomendação que nós sempre damos, eu creio que os brusquenses aqui já estão acostumados a esses aviões, né? Mas a gente sempre recomenda que cabeças e braços permaneçam dentro do vagão, né? Não estique o braço ou a cabeça excessivamente fora da janela, porque você corre o risco de bater em algum obstáculo ao longo da biosfera. Um outro aviso que eu costumo dar também é respectivamente a plataforma. Evitem, ou melhor, não viajem na plataforma dos carros e evitem passar de um vagão para o outro. Não há necessidade disso, porque o trem balança bastante e esse balançar, para quem não está acostumado, pode jogar você para fora do carro. Ou então até, o que é pior, jogar no meio do vagão, né? Então você vai cair no meio dos rodeios. Então não faça isso. Para conversar do ramal sem falar um pouco da linha tronco principalmente. É interessante observar que no final do século retrasado, 1800, né, Santa Catarina, o próprio sul do país, era uma localidade isolada, era uma região isolada do restante do país. Um engenheiro chamado João Teixeira Soares, ele fez ver o imperador, na época, Pedro II, da necessidade de construção de uma ferrovia que interligasse os grandes centros do Rio de Janeiro ao sul do país. Com isso nasceu então a ideia da estrada de ferro São Paulo do Rio Grande. E junto com essa ideia da estrada de ferro São Paulo do Rio Grande, que ligaria Paraná, Santa Catarina até o centro do Rio Grande do Sul, nasceu a ideia da necessidade de termos também a construção do ramal, que demandaria o engenheiro foi no momento, deveria demandar do Porto União, passar pelo Planalto Norte de Santa Catarina e demandar ao Porto de São Francisco, porque eles entenderam que, como naquela época o transporte era baseado na ferrovia, no transporte marítimo, as cargas transportadas pelas estradas de São Paulo e Rio Grande, elas deveriam ter uma maneira das cargas chegarem ao porto, que depois o de São Francisco do Sul. Então o ramal São Francisco, quando foi feito, ele iniciou sua construção em 1906, em São Francisco. Com um extenso que nasceu em Portunhol, lá da ferrovia, já existia por ali. Mas ele nasceu em São Francisco pela facilidade de obtenção do material ferroviário. Trilhos, pontes, esse material era muito pesado, era mais fácil trazê-lo ao porto de São Francisco e a partir dali já construir a ferrovia, ou seja, o próprio material serviria para levar a ferrovia para o interior do estado. Então em 1910 já se pôde inaugurar o trecho de São Francisco do Sul, Guaramirim, Caraguá do Sul, Corupá, em 1910, em julho. Em 1913, inaugurou-se o segundo trecho, que é justamente o trecho que a gente está fazendo hoje, que é o trecho que demanda de Corupá até a estação Marcinho Dias, que ficava perto de Canoinhas. Esse trecho de 1913 é o trecho da Serra do Mar. E demorou bastante tempo a sua construção. Mas não também um tempo exagerado. Centenas de pessoas trabalharam na construção do trecho da Serra. E esse trecho que vocês veem pode observar hoje, ele é cheio de acidentes geográficos, enfim. O outro trecho, o terceiro trecho que nós chamamos aqui de nome de Canoinhas, a estação Marcinho Dias até Porto União, foi o que mais demorou em virtude da Guerra do Contestado. E aconteceu a partir de 1914 durante até 1916. Então vocês podem ver que em
conjunto de trecho, analisando esse trecho, o trecho Portão até Canoinhas, que os construtores construíram. E um dia, as pessoas que fizeram aquela exposição, os guerrilheiros, vamos dizer assim, eles destruíram no dia seguinte. E após muitas desavenças, como a guerra foi cada vez mais intensa, o governo entendeu a suspensão dos trabalhos. E à minha direita vocês vão ver a igreja, no local lá longe. O local onde vai ser feito o almoço. Uma vez saindo do túmulo, são mais 10 minutos até chegarmos na igreja, apesar da gente poder ver a distância. É uma volta bastante grande até chegarmos no almoço.
Viu? Tava certo. É isso mesmo. Imagina. Viu? Os alunos da linha tronco ligavam então em Itararé até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que encontrou aqui no estado de Santa Catarina enormes dificuldades financeiras. O ministro de Obras e Viações da época, São Doce, que conhecia um velho milionário americano chamado Percy Farquhar. E o Percy Farquhar, que era multimilionário, então ele acabou aceitando o trabalho de instalação de energia pela empresa catarinense. Porque ele também não ia fazer isso de graça. Em troca, ele queria que o governo brasileiro desse a ele 30 quilômetros de cada lado da ferrovia para que ele pudesse usufruir das benesses que eles ofereciam, ou seja, madeira e o terreno. Felizmente, na época, os senadores, os deputados da então já área pública, eles entenderam que 30 quilômetros de cada lado da via férrea era muito. Então esse trecho foi reduzido para 15 quilômetros de cada lado da via férrea, porque no meu entender ainda era muito. Ele desalojou as famílias e viu também os donos. Exatamente. O que aconteceu? É que uma vez a ferrovia construída, o Farquhar queria tomar posse desse aqui se sabia, mas o governo brasileiro não sabia que nesses 15 quilômetros tinham pulseiros, que foram expulsos pelas equipes de segurança do Farquhar. E esses pulseiros tiveram a infeliz ideia de se alojarem em terras contestadas pelo Paraná. O Paraná entendeu esse alojamento dessas pessoas, esses pulseiros, como invasão. Expulsou elas e, com isso, fez com que se iniciasse a guerra contestada. A princípio, uma pequena guerrilha, mas que depois se valeu do messianismo na região para que a guerra, então, começasse como um todo e abrangesse boa parte do estado catarinense. Mas foi a ferrovia em si que motivou o início da guerra contestada, e cumprimentando que o ramal São Francisco, ele serviu então para que o Farquhar, explorando aquelas terras, que a ferrovia pudesse explorar pelo ramal São Francisco toda a madeira que ele extraía por lá, e com isso também trazia imigrantes e outras pessoas que formassem que hoje é o Vale do Peixe, um vale muito progressista com muitos estados importantes.
Corre, negrinho.